Oi, gente, vim falar com vocês sobre fraldinhas RN. Então, se você está gestante e está na dúvida se você deve investir no enxoval com fraldinhas RN, eu venho trazer aqui alguns pontos de vista para que você possa tomar melhor essa decisão. Se você já conhece, já utilizou em alguma criança fraldinhas descartáveis, você já teve contato com as fraldas de diferentes tamanhos, inclusive o RN, a lógica é bem parecida. Então, algumas crianças utilizam a fraldinha de tamanho RN mesmo descartável. E outras já nascem maiorzinhas que a fraldinha RN fica pequena. Já tem que começar pelo tamanho P. A diferença, né, de tamanhos entre as descartáveis e as ecológicas é que as ecológicas são ajustáveis e as descartáveis, além da RN, você tem o tamanho P, o tamanho M, o tamanho G, o GG, tudo separadamente. Mas nas fraldas ecológicas o tamanho RN ficou separado. É uma fralda que ajusta no menor tamanho mesmo. É indicado para quando a criança nasce, para a criança recém-nascida. Além dela ser pequena, ela ainda assim tem um ajustezinho para acompanhar ali nas primeiras semanas e meses, né? Então ela é indicada para usar desde o nascimento. Algumas fraldas também têm aqui a separaçãozinha, o afastamento pro tecido não ficar ali encostando no umbiguinho, né? Nos primeiros dias, onde geralmente as crianças caem, né? Aquele umbiguinho ali entre 7 a 10 dias e aí depois, com cuidado, você já pode colocar a fralda mais próxima do umbigo, não tem tanto problema, tantos cuidados. Esse modelinho aqui é da Happy Flute. Eu entrei no site hoje, né? O valor atual dele, hoje a gente está na terceira semana de julho de 2021. E o valor atual dele sai por R$37. Eu vou deixar o link na descrição para vocês acompanharem o valor mais atual, dependendo de quando você for ver esse vídeo. R$37 porque ele é um modelinho aio, que já vem costuradinho aqui no tecido interno, algumas camadas para absorção. Então, como no começo ali a criança o problema às vezes não é tanto a absorção, sim um grande volume de trocas, né? Por duas questões, porque ela também está se adaptando, a cada mamada ela faz cocô, e aí o cocô é interessante trocar de imediato. E também porque a gente está se adaptando aos ajustes de como colocar, a gente pode colocar errado, pode vazar. Então também a gente acaba tendo uma troca mais frequente e pode chegar de 6 até 10 fraldinhas por dia, dependendo de cada situação. Então se você vai avaliar aí se você quer fazer esse investimento inicial, considerando também que você vai precisar de fraldas para lavar, esperar secar e usar novamente. Você pode ter algumas e revezar com as TU, de tamanho TU, ou se você vai querer ter para o início somente fraldas RN, e aí você pode comprar uma parte de tamanho único para usar depois, ou você pode esperar vender estas daqui para usar de tamanho TU. Muitas famílias fazem isso, né? Elas desapegam e vendem as fraldas RN. Geralmente elas estão em ótimo estado de conservação, até pelo tempo de uso delas ser bem menor do que as outras, né? De apenas alguns meses. Aqui na Happy Flute o fabricante orienta, mas pode variar de cada criança, que é do nascimento até 6 meses e de 3 a 6 quilos. Também tem modelinhos capa, que não tem absorção junto, que desse fabricante aqui da Happy Flute lá no AliExpress, hoje ele varia entre R$26 e R$30. Então você faz as contas e vê se você quer fazer esse investimento de ter alguns modelinhos RN. Lembrando que pode acontecer, né, se a sua criança nascer maior do que este ajuste de tamanho, você não vai aproveitar, né? Então há uma previsão aí de tamanho e peso da criança, que também pode fugir desse previsto quando a criança nascer. Se você já tem outros filhos, você pode fazer algumas comparações, mas que também não é assertivo, pode variar. Cada criança é diferente uma da outra, cada gestação é diferente. E as fraldas RN já vêm num tamanho mais adequado para o corpinho menor, mais magrinho, quando a criança nasce. Mas também você pode utilizar as fraldas TU fazendo ajustes diferentes do tamanho pré-determinado que ele iniciaria no tamanho P, certo? Se você já teve fraldas descartáveis e você teve no tamanho P e a criança era mais magrinha, menorzinha, de repente você já teve que dobrar essa fralda na cintura e fazer também um certo ajuste para que essa fralda ficasse melhor ajustada e não ter vazamento nas crianças. E a fraldinha TU, né, ecológica, não é diferente. Então aqui a fraldinha TU, no maior ajuste, ela tem um tamanho bem diferente do tamanho da RN. Né? E aí aqui nessas fileiras a gente regula o ajuste de tamanho, né? Onde a gente vai reduzindo o tamanho dessa fralda. E o ajuste aqui da horizontal da cintura é onde a gente regula aqui o ajuste do corpinho na barriguinha, que vai envolver a criança. Não há uma regra, isso que é o interessante. Você pode fazer os ajustes conforme a necessidade ali na hora, no corpinho direto ali, o ajuste no corpinho da criança.
Então, não é porque você ajustou 2 botões para cá que você precisa ajustar aqui e deixar escapamentos aqui por cima. Você pode deixá-la torta, inclusive, desde que você veja que ficou melhor ali no corpinho da criança, tá bom? O ajuste indicado aqui no P seria assim, ó, onde você não enxerga nenhuma fileira de botão. Tem fraldinhas que tem esse ajuste aqui, com 3 fileiras e outras com 4, né? 2 ou 3 no caso. Este aqui é 2, e aí você encaixa nesse terceiro botãozinho aqui e ele reduz 1, 2 vezes o tamanho. Tem outros modelinhos que tem 3. Os modelinhos que não são capa, da Happy Flute e da Elinfante, se eu não me engane, eles têm um botãozinho a mais. Eles ficam um pouquinho menor se for considerar esse ajuste tradicional, né? Muitas vezes sendo a preferida, e a Elinfante principalmente, pelo melhor ajuste no corpinho. Mas não tem problema, porque a gente também pode ajustar de outras maneiras. Você pode, inclusive, deixar uma fileira aparente. E aí você vai pensar, mas aí ela não vai ficar no menor tamanho. Não, não vai, realmente. Mas essa fileirinha aqui, como a gente faria numa fralda descartável, a gente pode dobrar ela. E olha só como a gente reduz o tamanho. Agora a gente tem que se preocupar com as perninhas que ainda estão muito grandes. Para esse botãozinho não encostar no corpinho da criança, na pele, você pode usar um flat ou uma ajustada. Flat são panos grandes que a gente dobra e coloca no corpinho da criança. Ou prefolds também, que são absorventes né, com dobras pré-determinadas, já marcadas para facilitar pra gente. Aqui é um saquinho de pano de chão, por exemplo, ó. Eu gosto de dobrar ele assim, como se fosse um prefold. E esse paninho de algodão, posso dobrar ainda mais uma vez aqui, se for bem pequenininho um ajuste. Isso eu tô fazendo lá no corpinho da criança, né? E aqui vão ficar as perninhas. Isso aqui iria aqui dentro. Além do tecido de algodão ficar em contato com a pele da criança, ele vai ajudar a preencher esse espaço de dentro da fralda. Dar um preenchimento no corpinho do bumbum da criança para caber melhor dentro dessa fraldinha. E aí quando eu fizer essa dobra aqui, eu não preciso me preocupar se esses botões estão pegando na barriguinha ou na pele da criança, porque tem tecido ali, né? A ajustada, o flat, ela está ali. Aí imaginando, né, que a gente está aqui no corpinho. Agora você só precisa fazer o fechamento das abinhas. Alguns modelinhos de fralda tem esse botãozinho aqui, ó. Além desses botõezinhos que regulam aqui nessa faixa da cintura, eles têm um botãozinho para baixo. Aí você testa onde seria melhor colocar esse botão. Pode colocar ele aqui. E se aqui ficar um bom ajuste na cintura, na perninha e na cintura, você pode deixar ele ajustado assim. Mas como não há regra, você também pode vir aqui pro meio e deixar ele torto, desde que você sinta que o ajuste está ok. Como a criança inicialmente, né, ela não se movimenta tanto, não se movimenta, então não tem problema às vezes se preocupar tanto em prender essa parte aqui. Depois que ela começa a se mexer mais, daí tem que ficar presinha essa parte para não ficar caindo, né, essa parte aqui para baixo. Mas é isso, aí a gente reduz o tamanhozinho da fralda. Já é um tamanho bem mais parecido. Agora aqui no bumbum tá larguinho, mas lá no corpinho você vai fazer esse ajuste aqui, ó. Cavando essa parte aqui pra dentro, não deixando nenhum tecido sair pra fora. Nem aqui nas perninhas e nem aqui atrás, tá bom? E aí assim, dessa forma você reduz bastante o tamanho das fraldas. Você vai testando aí, né? E tem vários jeitinhos, ó. Aqui pode ser uma fralda de bolso também, viu? Não tem problema. Aqui eu deixei assim, ela tava assim toda aberta, né? Aí eu não deixei nenhuma fileira aparente. Porque eu queria usar essa sugestão aqui, se precisasse, ó, de afastar essa parte aqui do umbiguinho da criança. Ó, aí eu puxo ele pra cima. Você pode usar um bodyzinho também, uma roupinha da criança, ou até uma camiseta sua. E usa um absorvente, pode ser um saquinho de pano de chão, uma fraldinha de algodão, aquelas que tinha muito da marca Cremer, né? Hoje tem várias marcas. Pode usar por cima assim ou por dentro do body também, que ele fica bem acomodadinho. Acho que eu vou dobrar mais um pouquinho aqui, imaginando se a criança é bem pequenininha. E isso vai lá ajudando a preencher melhor o corpinho, o bumbumzinho da criança.
Aqui é a mesma forma que a gente viu antes, você vai ajustar aonde você vê que o ajuste ficou menorzinho, que ficou bom ali para sua criança. Olha, vou botar lá embaixo até esse aqui, ó. Olha que confusão, né? Lacei todas as abas e a finalidade é isso, é deixar esse espacinho menor, ou quando você achar que já ficou adequado para o tamanho da perninha da sua criança. Aqui também, na cinturinha, tudo ajustadinho. Coloca todos os elásticos assim para dentro. Não deixe espaços visíveis aqui que você veja que possa escapar ali a umidade ou o cocô. E aí a fraldinha já ficou bem menorzinha. Uma fraldinha TU e uma fraldinha RN. Já conseguimos reduzir bastante o tamanho dela. Ainda tem uma absorção. Posso ir trocando só os bodezinhos ali, os absorventes internos. E às vezes aproveitar a mesma capinha ou a mesma fraldinha, se não tiver com cheirinho de xixi, não tiver umedecido o bolso. Se for capa, nem precisa se preocupar com o tecido interno, é só passar um paninho ali no pool, na parte de dentro, e usar ela novamente. E desta forma você pode economizar sem precisar se preocupar ou ter que escolher modelinhos de tamanho RN. Né? E aí esse modelinho que você vai comprar, que é o tamanho TU, é o tamanho único, provavelmente você vai conseguir usar por muito mais tempo. Este aqui já tem um tempo limitado de uso. E aí as formas que você vai ajustar aqui, né, não foi meu principal foco. Meu principal foco é abrir assim as ideias, né? E aí você aí que vai ver o jeitinho que você vai ajustar melhor. A ajustada, que os bodezinhos dentro ajudam a preencher o tamanho, acabam sendo mais eficientes do que só absorventes dentro do bolso. Geralmente acaba ficando muito folgadinha mesmo essa fralda e pode ter escapamentos. E aqui os ajustes de botão deixar livre para você colocar. Não se prender em colocar padrão de um lado e de outro. Pode ficar tudo tortinho, desde que fique bem ajustado. Tá? Eu espero que essa dica seja útil para vocês. Se vocês conhecem alguém que também gostaria de saber se vale a pena investir em RNs e se tem outras alternativas e como que ficaria na criança, compartilha essa ideia com ela também. Vamos simplificar o uso das fraldas ecológicas, que é muito mais fácil do que a gente imagina, tá bom? Tchau, tchau!